O pessoal que está aqui, quem já leu o livro? O pessoal que está acompanhando pela internet em casa, não precisa levantar a mão porque eu não estou vendo. No banheiro, a gente levanta a mão. Joia, faça a maioria. Só para saber até onde a gente pode ir. O que a gente precisa explicar antes de introduzir os temas? Quer perguntar quantas vezes? Depois vai explicar. Quem leu o livro mais de uma vez? Quem não entendeu da primeira? O Amilcar não leu. O Amilcar não leu. Bom, vocês já leram o livro, sabem que fundamentalmente a questão começou com essa peça rara, que é o Amilcar Portuga, um falastrão de carteira, um fanfarrão profissa, que tinha por hábito tirar um barato do pessoal que está assessoria do Marcos Paulo Reis, porque dizia que não tinha homem para ele lá, que ninguém conseguia fazer o tempo da maratona, e que precisava juntar 5 ou 6 moleques para conseguir pegar o tempo dele, que ele, com a idade que tinha, corria muito mais que os moleques, e aí o pessoal foi se insuflando, e eis que... Olha o peito inchado dele. É um fumo corredor. E aí surgiu a brincadeira do desafio ao Portuga. Só para apresentar o pessoal que está aqui, do meu lado esquerdo, a gente estava até brincando na USP sábado, que, pelo clima, né, aquela rivalidade, eu apresentar o pessoal como se fosse narrador de boxe, né, do meu lado esquerdo, pesando 70 quilos. Lá na ponta esquerda, na ponta direita de quem nos assiste, o Tomás Rocha Wage, 40 anos, administrador de empresas, corre desde 2001. 40 é gato. É aquele pessoal que vai chega andando no cartório para tirar a certidão, né? Dirigindo. Dirigindo, exatamente. Ao lado do Tomás, a impagável figura do Portuga. Portuga nasceu Amilcar Augusto Lopes Júnior, 47 anos, empresário, faz atividade física, corre, teatro e tal há mais de 30 anos. Aqui do meu lado, o glorioso Marcos Paulo Reis, 79 anos de corrida. Fluminense Na doente. foto ele tinha cabelo. Olha, só uma breve descrição de como era o Marcos Paulo, como vocês se conheceram. Quer que eu diga como é que eu Você conheci? escreveu ele no sábado, foi interessante. Foi assim, eu queria arrumar um treinador em São Paulo, e aí o pessoal falou, tem um cara que chegou do Rio aí, parece que ele entende natação e corrida. Aí fomos lá na USP procurar, ele ficava num cantinho assim embaixo da área, era um legzinho azul, e sem camisa ele tinha só uns pelinhos aqui no peito, assim, um chumacinho, sandália havaiana. É só um vendedor de silic. Vai dar treino, vai vender silic, pô, não falava nada, não gritava, né? Você viu o que se tornou isso aqui? Mesmo assim você confirmou, essa é a amizade. Puta, é inacreditável. Aqui ao meu lado direito, o glorioso Sérgio Xavier, editor da revista Runners. Figura pouco conhecida, acho que não sei mais. Muito bem. O homem que falou que a revista Runners de maio tem matérias imperdíveis, né? Isso é realmente muito bom. Ao lado dele, Marcelo Apovião Lelo, empresário, 38 anos, pratica atividade física, corrida, teatro e tal há mais de 20 anos. Modelo. E além de tudo, vocês vão descobrir que tem um gosto inigualável para escolher tênis de performance, né? Muito bom. E, por fim, na ponta direita, ponta esquerda de quem nos assiste, o Guto, José Augusto Urquiza, 37 anos, engenheiro, corre desde 2005. Essas, em suma, as figuras que participaram dessa brincadeira. Você não se apresentou. Eu não me apresentei, é verdade. Eu sou Iberê, prazer. 23 anos. 23. Tem o mesmo gosto do Léo, penso que ele tem. Eu não participei do desafio, tá? Só ele. Eu tô aqui de Xiri. A impressão que dá, quando se trata do desafio, o pessoal quer o livro e tal, pode ser eventualmente de que houvesse algum clima de rivalidade exacerbada entre eles. Havia. É uma mentira, vamos deixar isso sem eufemismo. Ninguém vai mentir, era realmente. Eu também, como
como não era amigo de todos, assim, conheci o Guto hoje, por exemplo, não sabia direito qual era o clima atual entre eles, né? O que será que acontecia? Aí eu fui sábado na USP, sábado passado, foi sábado que eu conheci o Portuga gritando no meio da USP, e aí comecei a perceber mais como era, conhecer mais o Lelo, como era a relação entre eles. O Portuga e o Lelo, pra vocês entenderem como é que funciona a coisa, marcaram de treinar juntos no sábado. E o Portuga estava lá esperando, e aí surge o Lelo montado numa moto. Será que você pode descrever como era a moto? Não, sucintamente. Vai perder o emprego de modelo. Como era a moto, a cor da moto. Azul nenê. E o capacete? Aquilo não é um pinico. Uma vergonha, ela não fala. Vai perder o emprego de modelo. E por que você chegou de moto sábado na USP? Não, a verdade é o seguinte, é uma moto, uma Honda Dax, não sei quem conhece. Uma Honda Dax é uma Honda setentinha desse tamanho, tem 4 marchas, parece moto de criança. E eu amo essa moto e fui pra, como eu só ia correr, não ia pedalar, fui com a moto pra lá, cheguei dou de cara com a Amilcar, ele se perguntou, pô, o que é essa moto? Eu falei, não, eu vou emprestar a moto pro Amilcar, porque ele já não consegue mais correr, vai de moto do meu lado. Muito bom. Bom, para começar a esquentar a coisa aqui, queria que o Sérgio dissesse um pouco mais de ênfase do que disse das matérias de maio da revista Runner. Qual foi a ideia do livro? O que você esperava com o livro? Não esperava nada. Sinceramente, não esperava nada. Bom ter entrevistado assim. Ele entrevistou o Marilson, né? Ele conseguiu tirar palavras do Marilson, não vai ser ele que vai ver. Pois a história caiu realmente no meu colo, né? A gente, na verdade, tem 5 histórias diferentes, né? O Marcos Paulo, pioneiro dos treinamentos em São Paulo, Portuga, pioneiro nas maratonas abaixo de 3 horas entre amadores, né? E os 3 desafiantes, né? Que entraram nessa história num casamento, né? Um casamento notável, né? Foi ali que começou tudo, né? Portuga, como sempre, fanfarrão, né? Esse jeito meio vilão dele, provocando os outros, e o Marcos Paulo, em determinado momento, ficou muito atiçado por achar corredores que pudessem fazer maratonas ali, amadores, né? Os profissionais fazem maratonas de 2:20, de 2:15, agora até de 2:03, né? Mas os amadores não, né? Achar um amador que consiga correr abaixo de 3 horas é sempre algo muito raro, né? E ele resolveu treinar esses 3 rapazes. O primeiro que eu conheci foi o Guto, né? Num treinamento até do Marcos Paulo, no café da manhã, e o Guto falando que precisava emagrecer, então, ele era mais ou menos isso, né? Eu duvidei um pouco da masculinidade dele, né? Isso não é coisa de homem, né? Magro, querendo ficar mais magro, mas com o tempo eu descobri que aquilo tinha uma visão de performance, eu queria buscar. E aí eu contei no blog a primeira história, depois contei a segunda história, que foi quando o Lelo fez uma maratona espetacular em Berlim, né? Desculpe quem não leu, mas o Lelo fez o tempo de Portugal, né? Muito obrigado, pessoal. A gente pode ir embora. Chegaremos lá, né? E aí eu vi que a história do Lelo era um pouco maior, né? O Lelo tem um histórico de uma fratura muito grave, etc. E aí a gente resolveu transferir essa história que parecia pequena para uma história maior na revista. Escrevemos na revista, inclusive a matéria foi uma das melhores da Editora Abril no ano. A gente concorreu ao Prêmio Abril de Jornalismo na categoria Perfil, né? E aí depois eu fui conversar com o Guto. E aí quando o Guto foi me contar mais histórias, eu resolvi parar tudo, né? Eu vi que eu não tinha mais uma história de blog, uma história menor, que aquilo valia a pena fazer um livro, né? Um repórter como eu, né? A gente tem essa vontade de contar bem as histórias, né?
Mas eu tenho meu outro lado, que é o lado de editor, porque eu fico procurando qual é o melhor jeito de contar a história. Então o blog não se adequava mais, eu precisava escrever um livro. Aí tudo que eu quis é escrever um livro que uma editora aceitasse. Só isso. Né? Se eu conseguisse alguém que publicasse o livro, alguém que distribuísse o livro, alguém que me ajudasse nessa função, eu estaria satisfeitíssimo. Então por isso que eu digo que eu não esperava absolutamente nada, eu só queria publicar o livro. E aí aos pouquinhos eu fui vendo que... Deu zebra, né? Tá todo mundo aqui hoje reunido. Pois é. 18ª edição deu zebra, pra quem não queria nada. E aí quando eu ia escrevendo o livro, me veio a ideia que eu não podia fazer um livro sobre corrida, né? Porque o universo de corredores era pequeno, né? Eu achava que era pequeno para comprar livro, né? E eu achava também que nenhuma editora iria me aceitar. Então, eu vou escrever esse livro para mais gente, né? E eu fui descobrindo aos pouquinhos, né, que para contar sobre mais gente eu precisava abrir essa história, falar mais sobre corrida, explicar bem. Enquanto eu ia escrevendo o livro, eu estava relendo, na verdade, aquele livro do John Krakauer, No Ar Rarefeito, né? Que é um livro sobre alpinismo, né? Sobre montanha e neve, né? Eu fico pensando, se esse cara consegue vender livro no Brasil sobre montanha e neve, né? Sobre alpinismo, que é uma história que o brasileiro não conhece, né? Por que eu não vou conseguir fazer o mesmo? E aí, relendo o Krakauer, eu descobri que ele não fazia um livro sobre montanha e neve, sim sobre gente, né? E a história de todos eles é uma história humana, né? De desafio, de camaradagem, de percalços, né? E escrevi, o livro foi lançado, foi se espalhando, né? E só para passar o microfone, porque eu já estou falando demais, eu só queria contar uma última história que foi assim no meu... que mexeu bastante comigo, né? A ASICS comprou um lote de livros e distribuiu para os seus atletas. E o Joca e mais a Andréia pediram que eu autografasse os livros. Autografei para vários atletas, Reinaldo Colucci, Adriano Bastos, etc. Né? Bom, e ficou por isso mesmo. Um tempo depois, o Joca, né, que é quem cuida desses atletas na ASICS, me mandou um e-mail. Ele está me repassando, na verdade, o e-mail que o Solonei é o maratonista que venceu a maratona de Porto Alegre. Hoje ele tem, acho que, o segundo melhor tempo de maratona, né? Hoje ele iria para as Olimpíadas, por exemplo, se a seletiva fosse fechada agora, né? E o Solonei, que é um sujeito que, antes de correr era lixeiro, foi dar um livro para ele e ele manda um e-mail para o Joca que é mais ou menos com o seguinte tom: olha, Joca, muito obrigado pelo livro, eu estava ensaiando comprar um livro, mas eu não achava nada que me levasse até a livraria, mais ou menos isso que ele dizia. Eu li, gostei muito, não sei se você sabe, mas eu corri nesse fim de semana, né, a prova de cross country em Assunção, no Paraguai. Ganhei a prova e me baseei e fui muito motivado pela história do Portugal, né? Aí eu parei e tudo aquilo que eu fiz tudo aquilo que eu pensei na hora de escolher a profissão de jornalista, que é transformar a gente, melhorar o mundo, etc. Puxa, um sujeito que era lixeiro, é o segundo melhor maratonista do Brasil e leu um livro, né? E isso para mim teve essa leitura foi mais importante do que todas as outras. É ótimo que vocês tenham lido. Essa história do Solonei, para mim, foi um divisor de águas.